colegas de sala, é o nosso professor Dr. Lucas Napoli, onde está aqui nosso grupo que vai abordar o tema sobre o estudo descritivo do funcionamento psíquico de um autista. São integrantes aqui do nosso grupo: eu, Alexandra, Daniela, Eric, Daniel e Danilo. Então, nós vamos começar falando uma introdução sobre esse assunto que vai ser abordado quanto à parte psíquica do autista. E nós vamos abordar aqui um artigo que foi baseado em obras autobiográficas feitas por pais de filhos com espectro autista. Então, aconteceu através da observação, essa compilação e essa categorização para formar essas obras autobiográficas, onde foi abrangido primeiramente uma obra em específico da Clara Park e sua filha Jessie, onde ela teve a sua primeiro livro escrito em 95, falando dos primeiros 8 anos da sua filha Jessie, e o seu segundo livro, escrito em 2002, falando já da parte adulta de Jessie Clark. Então agora os nossos amigos vão dar aqui a continuidade sobre o assunto. Bem, as primeiras manifestações sintomáticas de Jessie foi registrado no primeiro livro, conforme a nossa amiga citou, autobiográfico, escrito pela sua mãe Clara Park. E ela fez 4 registros iniciais. Primeiro, ela diz que até os 7 meses de idade, a sua filha Jessie apresentava um comportamento neurotípico, ou seja, ela não apresentava nada de diferente de uma criança, até então considerada comum para a sociedade. E aí, a partir dos 8 meses, ela começa a apresentar sintomas de tensão, angústia, algo que até então ela não apresentava. Aos 9 meses, a sua mãe começa a observar que ela passa a ficar séria a todo instante. Antes, uma criança alegre, que estava sempre reunida com a família, ela passa a apresentar uma aparência mais séria. Aos 18 meses, ela começa a apresentar sintomas repetitivos, movimentos repetitivos. Dentre eles, ela começa a engatinhar em círculos. E quando ela não estava engatinhando em círculos, ela estava com uma corrente enrolando e desenrolando na sua mão. Sua mãe começa a estranhar isso também e passa a registrar. E aos 2 anos de idade, ela começa a construir torres com a mãe, mas ela só fazia essas construções inicialmente através de espelho, ou seja, a mãe fazia, ela também fazia. E ela realiza essas atividades por aproximadamente 6 meses. Contudo, a partir desse tempo, ela para de executar essas atividades e não retorna mais. A gente observa que existem 3 pilares principais que um autista ele apresenta. Primeiro, a dificuldade de interação social. Segundo, a dificuldade na comunicação. E o terceiro são os movimentos repetitivos. E a gente vai perceber que a Jessie ela apresenta esses 3 tipos de pilares que são considerados essenciais para identificar um autista. A dificuldade na interação social se dá quando ela passa a se isolar do restante da família. Inicialmente é uma criança que estava sempre presente nas fotografias iniciais até os 7 meses, ela sempre está procurando um olhar dos pais. A partir dos 8 meses ela já começa a se afastar, se isolar. A mãe vai citar em um dado momento que ela criava uma solidão no meio da companhia. Então a família estava presente, mas ela era capaz de se isolar dessa forma. Outra dificuldade dela era na comunicação. Tanto que em dado momento, ela precisa pegar um material e ao invés dela pedir à mãe dela, ela usa a mãe dela somente como uma ferramenta. É como se ela não alcançasse algo e para ela não pedir a mãe dela, ela pegava a mãe dela e utilizava a mãe dela como uma ferramenta para pegar aquilo. E o terceiro pilar que ela apresenta são os movimentos repetitivos que, a partir dos 18 anos, ela começa a apresentar, que é engatinhar em círculos e também ficar enrolando e desenrolando a corrente nas suas mãos.
Então, analisando tudo isso, a Clara começou a procurar métodos para começar a intervir no comportamento da filha. Ela notava que a filha era isolada, retraída e desconectada de todos. A Clara cita que parecia que Jessie vivia em um mundo nirvana, que ela vivia sempre isolada e retraída e não dava oportunidade das outras pessoas poderem interagir junto com ela. Ela cita que Jessie negava a possibilidade de crescimento tendo esse comportamento. Então foi por isso que mesmo a Jessie parecendo estar sempre serena e em perfeito equilíbrio, Clara ficou preocupada de Jessie não poder crescer como pessoas em seu comportamento. Na perspectiva de Clara, a Jessie parecia feliz e desse modo dela isolada. E ela, Clara como mãe, teve a preocupação de tirar a filha desse meio, desse comportamento e já de inserir ela no mundo de uma vez. Então, ela, junto com seus familiares, começaram a instruir a filha a participar de algumas atividades junto com ela. Em várias atividades, Clara, por exemplo, oferecia sua mão como uma ferramenta para que Jessie fizesse o que queria. Mas no decorrer do tempo, ela pôde notar que a Jessie começava já a realizar essas atividades sozinha. Embora Jessie parecesse sempre bem quando isolada e retraída, ela nunca saía desse estado, quando podia estabelecer interações e realizava conjuntamente atividades, como eu citei. Então, a preocupação de Clara era como tornar o mundo desejável para aqueles que não desejam. Então, junto com a sua família, começou a interagir com Jessie para que ela pudesse explorar o seu comportamento. Após 12 meses de dedicação intensa com a finalidade de atrair a Jessie para fazer outras atividades e, de certa forma, mudar o seu comportamento, ela começou a ter ideias de novos métodos para poder interagir, novas estratégias. Clara estruturou um repertório de informações acerca do funcionamento psíquico de Jessie. O que ela fez? Ela, em folders, colocou na cozinha e começou a notar sobre sua linguagem, seu comportamento, suas obsessões e suas angústias. Mas não somente para a questão de curiosidade, o comportamento da filha, mas para poder entender o seu funcionamento psíquico. Tanto é que na primeira autobiografia, ela cita todos esses folders, essas anotações dela. E já na segunda autobiografia, ela enfatiza ter reorganizado seus folders, onde anotava esse dia a dia. E ela criou 3 categorias principais: a linguagem, o comportamento e a compreensão social. E a estrangeirice, no qual descrevia que era diferente de como as pessoas geralmente pensavam, se relacionavam com os outros, por considerar que as categorias anteriormente delimitadas podiam ser englobadas em uma dessas 3 principais categorias que ela cita no segundo livro. Então, com isso, ela pôde entender melhor o funcionamento psíquico da Jessie. Bom, uma das partes do desenvolvimento da Jessie é o desenvolvimento da linguagem. E a mãe começa, como ele explicou, categorizar e explicar mais como funcionou o desenvolvimento dela em se comunicar com as pessoas ao seu redor. E ela cita que a Jessie era praticamente muda até os 4 anos de idade. Ela não tinha praticamente nenhum tipo de comunicação verbal. Ela utilizava a mãe como ferramenta, então a comunicação dela verbal era praticamente nula. Ela sabia as palavras, ela reconhecia aquelas palavras, mas não utilizava sob nenhuma circunstância. Ela tinha grande problema de comunicação e não relacionava as palavras novas que ela aprendia com um contexto diferente do que ela tinha aprendido. No texto cita que ela identificou um olho e aos poucos ela começa a identificar o olho na boneca, o olho na mãe, e ela começa a ter prazer nisso. Ela, como ela faz parte do espectro autista, ela tem um prazer muito grande em conseguir a lógica das coisas. Então ela vê uma forma lógica de lidar com aquilo, que acaba dando prazer para ela. E quando ela identifica o olho da mãe, ela ri, porque ela finalmente conseguiu entender uma lógica que leva até aquilo num contexto diferente do que ela tinha aprendido. Só que depois de pouco tempo que ela aprende esse contexto novo, ela perde o interesse de falar, já que ela entendeu, é como se perdesse todo o interesse por aquela palavra nova, por aquela situação nova. A mãe também começa a notar que a filha
se expressa, a mãe pelo menos acredita que é assim, ela se expressa os pensamentos cantando, mas ela para imediatamente assim que alguém percebe que ela está cantando, a fim de demonstrar algo que ela está sentindo. E nessa época também, quase aos 6 anos de idade, ela começa a expressar emoções relacionadas à família. Então ela brinca com a família, ela apaga a luz enquanto a família está jantando, ela dá risada sozinha de alguma situação, consegue se divertir e relacionar aquelas pessoas do círculo social dela como pessoas da família e não somente como instrumentos, mas sempre prezando a linguagem lógica. E é aos 6 anos que ela começa a desenvolver mais essa parte da lógica, ela começa a colocar uma palavra junto com a outra. Não é mais uma palavra desconexa, como apontar e falar o leite, o olho, ou pedir algo com uma única palavra, com uma ordem que ela estava dando. Mas agora ela consegue colocar uma palavra na frente da outra e entender contextos diferentes. Porém, a mãe, ela, entendendo como que a filha funciona, ela tenta manter a lógica do que ela passa para a filha. Então, situações como falar que vai chover, a mãe tinha que ter certeza que iria chover, senão causava um desconforto muito grande na filha, que não entendia o contexto daquilo, que não entendia a lógica por trás daquilo, de falar algo e aquele algo não acontecia, a mãe preferia pegar os mesmos caminhos, os mesmos horários e levar os mesmos locais, não fazia promessas que não poderia cumprir, não levava em locais com situações que poderiam ser adversas da criança, inesperadas da criança. E também começa a notar que a filha, para reconhecer palavras, ela tem uma dificuldade muito grande de interpretar o que a mãe fala, o que os amigos do colégio falam. Ela reconhece os amigos da sala pelo nome e consegue apontar e identificar um por um. Mas ela tem uma facilidade muito maior de reconhecer palavras escritas do que palavras ditas. Isso que dito tenha todo um contexto por trás daquela palavra, a expressão facial da pessoa que está dizendo, o contexto que aquela pessoa está dizendo isso. E na forma escrita, para ela, fica uma forma muito mais lógica de falar. E segundo a mãe dela, a Jessie estabelecia para ela mesma, né, o próprio prazer, até para sair um pouco da rotina dela, um sistema numérico. Ela aprendia a relação entre o tempo futuro e o passado por meio de números, né, em questão de distinções linguísticas, até calendário, data de aniversário, etc. E aos 8 anos de idade, a Jessie já tinha aprimorado as suas mudanças psíquicas. Ela já não parecia tanto como uma criança autista. Já tinha aprimorado as suas percepções do mundo ao invés de ficar apenas no seu próprio mundo no isolamento autístico. Segundo a mãe, já aos 15 anos, a Jessie demonstrava sua lógica através de explicações que, mesmo sendo difíceis de serem compreendidas, ela se expressava como uma fala obsessiva. E chegou um certo momento também que os números deixaram de ser importantes para ela. Ela teve um outro meio de sentir prazer para ela mesma, como em questão da pintura também, né? Isso ajudava nas relações sociais, ela começou a compreender melhor o mundo. Eu quero estar aqui fazendo as considerações finais, que os meus colegas falaram, aplicaram muito bem o conteúdo que foi proposto a cada um deles, e falar dessa importância, dessa observação que esses pais fizeram e o empenho deles, a dedicação, o trabalho que eles tiveram de sistematizar tudo que eles estavam vendo e que eles estavam vivendo. Isso serviu de grande contribuição, porque o que eles acrescentaram, unido ao que os psicólogos estudam, unido também com o que os pesquisadores têm buscado na ciência para acrescentar ao indivíduo que é portador do autismo. Então isso acrescenta, essa união acrescenta uma profundidade bem maior para que tanto os pais quanto o portador do autismo tenha uma qualidade de vida acima do que é proposto no dia de hoje.